Boa noite, estamos no bloco do Turismo em Foco. Hoje um dia especial porque vamos prestar uma homenagem a um grande jornalista que foi Paulo Montes na época, o precursor do programa, de programas de turismo na televisão, desde 1971. É saudoso porque ainda é vivo, mas hoje está aposentado, mas porque ele é, para mim, Alexandre, é insubstituível, porque ele começou com esse movimento todo de turismo na televisão. Ao meu lado, o jornalista Arnaldo Martins, que já é conhecido de vocês, já estivemos juntos em outras oportunidades, em Passaquá, a última foi em Passaquá, Sul de Minas, fazendo aquela matéria sobre o belíssimo hotel Recanto das Hortênsias. E do meu outro lado, Sônia Montes, esposa do Paulo Montes, que os dois faziam o programa, juntamente com o Paulo Montes. Então, trouxe aqui os dois para falar um pouquinho desse programa maravilhoso que foi o Show de Turismo. E, Arnaldo, como começar recordando esse rico programa que foi o Show de Turismo, que a gente está tentando reviver de alguma maneira? Alexandre, em primeiro lugar, eu quero dar parabéns a você, que homenagear Show Turismo é homenagear o grande Paulo Montes, grande jornalista, artista, famoso em Hollywood, no Brasil inteiro, que foi o criador do primeiro programa de turismo na televisão brasileira. Então, realmente, parabéns, porque você está resgatando a possibilidade de a gente homenagear, porque dizem que o brasileiro não tem memória. Eu discordo, pelo menos nós tivemos essa memória. E nada melhor também do que conversarmos com a Sônia Montes, também jornalista, radialista, esposa de Paulo Montes, que também conviveu conosco. Paulo Montes, Adriana Azevedo. Eu tive a feliz oportunidade de ser convidado, na época eu era um repórter da Última Hora, de participar. Ele me deu essa oportunidade e me deu uma grande lição. Tudo que eu sei, do pouco que eu sei, agradeço a Paulo Montes. Agora, nada melhor do que a Sônia falar primeiro de Paulo Montes, de Show de Turismo, e depois vamos também falar da sua carreira. Bem, ele sempre contou essa história. Foi uma ideia que alguém deixou lá na TV Rio, né? E levaram para ele essa ideia. E ele colocou à frente. Foi o primeiro programa de turismo da televisão brasileira, com o nome de Show de Turismo, e ficou 26 anos no ar. Inclusive, eu entrei lá, eu participei dele durante 16 anos. O Arnaldo, nem sei quanto tempo, né? Eu participei também mais ou menos esse tempo, 15 a 16 anos. Os apresentadores eram o Paulo, você... Não, na verdade é o seguinte, quando ele começou, ele era um pouco diferente do que ficou mais tempo no ar. O formato, né? É. Ele, inclusive, tem uma curiosidade também, né? Que na época a Vera Fischer tinha sido Miss. Miss Brasil. Conquistou, Miss Brasil, né, a coroa, e ela foi fazer o programa junto com ele. E era um programa, ele não tinha tantos filmes assim, mas ele tinha convidados, ele falava dos países, e ela trabalhava com ele no programa, tá? Aí depois, ele começou na TV Rio, esse programa. Depois eles saíram, foram para a TV Tupi e ficou o restante do tempo, bastante tempo, na TV Bandeirantes. E lá já teve esse formato que a gente colocava os filmes, né, que a gente digitava e mostrava filmes no mundo inteiro. Também havia entrevistas, a gente também filmava. Ele mostrava o filme, o destino, que ele falava, mostrava o filme e depois trazia alguém para falar. Não, o convidado era convidado por algum motivo que estava acontecendo, né? Mas a gente mostrava o mundo inteiro ali. Inclusive, é uma coisa muito interessante, porque a gente começou, né? Eu falo isso também porque pelo tempo, né? E eu também editava, eu fazia produção, eu só comecei a aparecer no ar um pouco depois. Que nós começamos a colocar novos destinos. E que as operadoras, naquele tempo, as agências de viagens, nem pensavam em operar. Porque naquele tempo também não tinha internet para fazer pesquisa. Não, nem operavam. E aí
através do programa, começaram a se abrir outros destinos, por isso que é um marco muito grande, né, vamos dizer, no turismo aqui do Brasil. Eles começaram, então, a pedido do público, a operar esses outros destinos. Hoje não, hoje o pessoal vai para qualquer lugar do mundo, né? Mas isso realmente é uma realidade comprovada. Se a Sônia me permite, o programa do Paulo Monte era muito leve. E ele várias vezes nos falava que ele queria um programa leve, descontraído, porque o programa normalmente era na parte da manhã, 10, 11 horas, meio-dia. A pessoa estava acordando, ia tomar o seu café e através do show turismo iria viajar. Então ele não queria violência, porque violência a grande mídia já dava todo dia. Então as pessoas adoravam o programa. E, por exemplo, quem não podia viajar conhecia Portugal, França, Itália e também você sentia a sensação que você estava no lugar. Agora, vamos falar um pouco de Paulo Monte? O Paulo Monte, como começou a carreira dele? Eu sei que ele filmou em Hollywood, foi ator. Ele é um artista completo, porque ele começou com o Clooney do Carlos Machado. Ele fez tudo. Ele fez dublagem, ele fez filme, ele fez novela, ele fez teatro, ele fez programa de televisão, desde programa infantil. Ele fez o rádio. O primeiro programa que ele fez de concurso, que deu um prêmio, foi um carro que foi um Fusca. Foi a primeira vez que alguém deu um prêmio. Um prêmio na televisão, né? E ele inaugurou a TV Globo na época. Ele fez novela lá, fez programas. Tanta coisa. Um dos filmes mais... fazer novela. Ele fez filme em Hollywood. Um dos filmes mais famosos foi... Um filme que ele fez lá, que passou muitas vezes aqui, foi Resgate de Sangue. Que passou várias vezes, a Globo passou várias vezes. Agora o Paulo Monte, da época ele continua bonitão, ele era o galã da época. Né? Com certeza, inclusive coisas que eu nem sabia, que eu fiquei sabendo recentemente, né? Que ele morou muito tempo nos Estados Unidos e para aquela época, né, hoje não, hoje vários artistas hoje estão por lá, têm feito filme, ele é um dos pioneiros, né? Que quando ele voltou para o Brasil, ele foi recebido com um carro de bombeiros. Poxa, que honra, né? Que era a representação do Brasil no exterior, né? Isso é muito interessante. E fora isso também ele tem outro lado, né? Que ele foi em Relações Públicas da Suíça por muitos anos, ele trabalhou na Rio Tour. Inclusive, quando a Rio Tour começou no desfile, essa coisa do cronômetro, que antigamente não existia, né? Foi ele que foi o primeiro a fazer isso, que inaugurou do tempo, do desfile, ele que comandava. Agora eu podia falar um pouco também da Sônia Monte, né? Vamos lá. Sônia Monte no show turismo, e o que você, daquela época em diante, você passou a fazer na área de comunicação? Porque tem duas coisas, até porque que eu fui parar no show turismo também, uma curiosidade, Sim. né? É porque eu tenho minha formação em turismo e jornalismo, eu sou turismóloga e jornalista, né? E na época que eu conheci o Paulo, eu estava fazendo uma faculdade de turismo, que era uma das primeiras faculdades de turismo aqui no Rio, porque não existia ainda esse curso. E aí eu conheci o Paulo... fazer um comercial, a Hélia Alonso, né? a Hélia Alonso, a sua foi... eu fiz jornalismo. Você fez uma Hélia Alonso. Até, por sinal, nós vamos convidar o professor Hélia Alonso vir aqui, uma história maravilhosa, tanto no turismo, como no direito, com um homem com mais de 80 anos, até hoje está ali à frente. Vamos trazer o professor. Ele também tem que receber a nossa homenagem, não é, Sônia? Pois é, tô com saudade dele, nunca mais vi. Não, mas é muito atuante, viu? Agora, continue. Não, então, aí eu estava fazendo a faculdade de turismo, né? E aí teve um evento lá no Rio Centro, e naquele tempo, era a época do Brizola, do Trajano Ribeiro. Aí eu fui lá e, como eu fazia parte do diretório acadêmico, fui falar com o Paulo para divulgar o nosso primeiro evento da faculdade. Aí ele me convidou para uma entrevista que ele fez com todos os segmentos do turismo, eu fui como estudante, né? Aí eu fui lá, ele me convidou para trabalhar no programa, entendeu? E aí depois que eu já estava fazendo o programa, essa coisa toda, aí eu fiz a faculdade de jornalismo, embora eu já estivesse exercendo a profissão, para não dar problema com o meu registro. E hoje o registro não existe mais, né? Porque é verdade. Quero meu dinheiro de volta. Mas você tem o curso e tem a prática, que nem todos têm. Quer dizer, eu faço um trabalho na área de eventos, de turismo, e também faço essa parte
continuo como jornalista em Você várias áreas. promove muito o trem do Corcovado. É, né? isso é um projeto que eu levei junto com o Sávio Neves lá do trem do Corcovado. Já esteve aqui. Já esteve aqui, É, já esteve. porque o que acontece? Por que ele abraçou isso? As pessoas que são daqui, principalmente do Rio de Janeiro, eles não vão se não tiver um estímulo. Esse projeto, quem quiser também, né, pode participar. Eles têm que entrar em contato comigo Certo. e agendar Você sua pode visita. deixar seu telefone que vai aparecer aqui, ou seu telefone para contato. É 7833-5894. Isso é para grupos, né? Tem muita gente de terceira idade, colégio, amigos. Isso explica para o público o que é. Ó, esse é um projeto para você visitar o Corcovado, porque para chegar lá você tem que ir pelo trem do Corcovado, né? Então você tem 50% de desconto no trem. Aí todas as pessoas, se você quiser ir com a família, quiser com o grupo, aí você liga para a minha agenda para você poder ter esse desconto, que aí eu vou explicar como é que é, né? Então você liga, agenda, aí eu vou te enviar um voucherzinho que você vai levar para entregar lá na bilheteria na hora que você for comprar, porque você só pode comprar o ingresso no próprio dia. E aproveitar a oportunidade, porque até agora o Papa Francisco, né, na Jornada Mundial da Juventude, ele vai visitar o Corcovado. Porque não é só o Cristo Redentor. Você tem 4, lá para mim são 4 atrações. É o passeio do trem pela mata, são 20 minutos, passeio lindo, né? O Monumento do Cristo Redentor, que abençoou toda a cidade. Para os católicos também, a igreja de Nossa Senhora Aparecida, que fica no corpo um santuário. O monumento é considerado um santuário. Certo. Né? E toda a vista da cidade. Que é maravilhosa. Maravilhosa. Então, a pessoa, quem tiver binóculo, alguma coisa, você traz tudo assim pertinho de você vê a cidade. Muito lindo o passeio, vale a pena. E o Corcovado é a principal atração entre as atrações do Brasil, né? Que recebe o maior número de visitantes. Do mundo, né? Do mundo, pode ser do mundo. E uma das novas 7 maravilhas do mundo, né? O monumento. E é muito interessante esse passeio, gente, porque as histórias que eu tenho, depois que eu lancei foi quando a gente inaugurou a escada rolante, né? Que começou a fazer esse projeto. E hoje, se eu contar as histórias, vocês nem acreditam. Por exemplo, uma principal, assim, a mais novinha que eu recebi, que nasceu aqui, nunca tinha 98 anos. Poxa, 98 anos, tá? Nunca tinha ido. Nunca. Mas as pessoas não conhecem. Porque a Estrada de Ferro já tem, agora eu não lembro exatamente, mas eu acho que são 125. Eu acho que a maioria dos cariocas, pelo fato de morar na cidade, Ela é mais velha que um monumento, né? É verdade. Mas a Estrada de Ferro já existia, né? E então, quer dizer, é um atrativo bem legal, um passeio ótimo para se fazer. A metade hoje está saindo por R$23. Olha só que beleza. Você hoje, praticamente, cinema, teatro, essas coisas, você não consegue um preço desse. Verdade. E passar um dia com a família, se divertir. Agora, você poderia nos falar um pouco da rádio. Você atualmente está atuando em que rádio? Bem, depois de 28 anos de Bandeirante, contando televisão e rádio, eu parei lá e agora eu estou na Rádio Tropical, que eu estou adorando. É uma rádio que todo mundo consegue ouvir. Qual o programa que você está fazendo lá? O programa Elas São Mulheres, o programa para É FM ou AM? É AM. AM, qual é o da época? É 830. 830. Não, mas também você pode ouvir pela internet, que é o www.tropical830am.com.br. Na hora que nós estivermos no ar, você pode estar. Tem até uma câmera lá, não tem uma resolução assim boa não, mas dá para ver a gente ali, né? E você também pode ouvir, porque aí o pessoal fala assim, mas eu não tenho tempo de ficar ouvindo rádio, mas sei lá, liga o computador, está lá ouvindo, não deixa de fazer sua tarefa lá. Claro. Então é um programa voltado para as mulheres, a gente fala de todos os assuntos, a gente brinca também, se você é homem pode ouvir, que você vai entender muitas coisas sobre as mulheres, né? Porque os homens dizem que não entendem nada. Então vou me atualizar. Vamos ouvir. Vamos atualizar. Vamos prestar atenção. Mas é uma brincadeira que a gente faz, e o pessoal que estiver ouvindo também, na hora, a gente tem sorteios, né? Pode estar ligando para a gente, o telefone lá, que é o 2262-1060, ou então mandar um e-mail. Que é DDD 21, né? Porque o programa nosso também é pego pelas parabólicas, pela internet. Exatamente.
E também pode mandar e-mail para a gente, que é programaelassammulheres@yahoo.com.br. E fora isso, a gente tem a nossa página lá no Face, que é o Programa Elas São Mulheres, e também o blog, que é programaelassammulheres.blogspot.com.br. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas não têm a oportunidade de ouvir no ar, mas nós estamos disponibilizando os programas tanto na página do Face como também nas redes sociais. É a mesma coisa no nosso blog, que fica disponível também no e YouTube. a pessoa pode ouvir quando quiser, né? Não tem problema nenhum. Fica à vontade. Agora, vocês também colocam aqui no YouTube, né? Isso, fica disponível no YouTube. Agora voltar um pouquinho a Paulo Monte. Só contar algumas situações curiosas. Uma vez eu estava num ônibus em Teresópolis. Aí quando eu entrei, o trocador começou a me olhar, porque era muito comum, né? A gente fazia televisão, a pessoa te via, a gente ela parece que te conhece. Ela às vezes não lembrava que era da televisão, eu conheço, aí começava a dizer da onde, não sei o quê. Aí não sabia, aí depois ele, não, peraí. O trocador do ônibus. Você trabalha com o Paulo Monte, não vai pagar a passagem. Não vai pagar. E depois, entrando no metrô aqui do Rio, um jovem, como é que está o Paulo Monte? Aí a gente, delicadamente, né, atendia com o maior prazer, dava informações. Aí ele, olha, eu vou saltar nessa estação, o programa era os domingos. Aí quando saltava, cheio de carinho, tchau, até domingo. Aí eu ficava o acanhamento era maior do que ficar diante de uma câmera de televisão. Então o Paulo Monte nos proporcionou muito isso. Agora umas perguntinhas indiscretas. Qual é o time do Paulo Monte de futebol? Ele não é botafoguense, não. Ninguém é perfeito. Ele é flamenguista. E o seu? Eu sou América. Doutor Libor Siqueira. Ninguém briga comigo, ninguém cara. Doutor Libor Siqueira. Eu só vou fazer quem vai fazer agora pelo seu. E você? Eu sou tricolor, já tricolor, todo mundo já sabe. Isso aí vai ter uma guerra. Você nasceu em que bairro? Eu nasci? Bem, eu não lembro não, sabe? Olha. Mas eu acho que a minha mãe morava na Penha. Eu nasci na Carmela Dutra. Carmela Dutra. Que o doutor Libor, né, presidente da Frasta, na entrevista que nos concedeu, o time dele de coração é o Bom Celso. E olha que deu trabalho aí. E o Destino Turismo, nós perguntamos ele, brincando, sério, pelo Destino Turismo. Bom sucesso, tudo nele é bom. Mas é bonito essa fidelidade, né? As suas origens, né? Mas essa coisa de bairro é uma coisa muito interessante. Que hoje, né, as pessoas estão resgatando. Isso aí é uma coisa até, né, de turismo, mas é verdade. Os seus bairros, as histórias, estão criando tour nos bairros, isso está acontecendo. O que é que o Paulo Monte gostava de fazer assim nas horas vagas, algum hobby, alguma... O Paulo Monte adora cinema, né? É cinema, a vida dele, ele adora ver. Então, ele também vê muito aquele canal TCM lá, porque tem tudo a ver, né? Ele viveu aquilo lá, aquela época. Mas ele agora vai passar a assistir o Você é Show. Você é Show. Você é obrigado. Ele é obrigado. Intimado. Olha, Paulo, se você não vê, já viu, né? O que vai acontecer, né? Se você não vê, vai ver o que vai acontecer com você. Isso aí. Mas a vida dele foi cinema, televisão, né? Ele não gostava muito de fazer novela. E qual é o seu hobby? Qual é o seu hobby? Meu hobby, olha, eu gosto mais de show, de música, de sair pra andar. Essa coisa assim. Passear também. Gosto de viajar também, gosto. Né? Tá no sangue. Viajar, encontrar com os amigos, bater um papo. Isso é bom, distrair. Bom, acho que deu para conhecer um pouquinho do Paulo, um pouquinho da Sônia, que também tem o programa. Vou dar uma sugestão aqui. Você não quer fazer homenagem pro Paulo e mudar o nome do quadro, botar show de turismo, não? Bom, ganhamos o nome, saímos de homenagem a ele. E você também pode participar conosco, né? Poxa, já é a nossa consultora. Já estou bolando. Show Turismo, criação de Paulo Monte. Pronto. Uma homenagem eterna. Graças a Deus ele está vivo, bem vivo, lúcido, tá ótimo. Mas só que tá fazer uma homenagem. Ele não quer mais trabalhar, não. Está aposentado. Mas vamos fazer essa homenagem. Pronto, aí. então
Essa Show homenagem turístico. será permanente todo sábado. Que nós vamos Agora usar a apresentar o musiquinha quadro. tradicional, né? Sim, Pois sim, é. que foi a introdução. A introdução desse quadro foi a... Porque essa música, até hoje, quando ela toca pela TV, quando você entra lá no YouTube, né? E nós aqui entramos para fazer essa gravação cantarolando. A gente vai ter algumas imagens. Sim. Não, o que eu tenho de gente que até hoje ainda pergunta como é que é o nome da música, onde que eu acho essa música? The Girl from Panamarimbo. Repete devagar. The Girl from Panamarimbo. Então ficamos por aqui por hoje. Agradecemos a presença mais uma vez do nosso querido jornalista Arnaldo Martins, a nossa querida jornalista e radialista Sônia Montes. E turismólogo. Só assim ele colocou a gente de volta junto. Isso aí. Então, gente, muito obrigado e estaremos de volta no próximo sábado. Obrigado.